Fala aí, eu sou o Vitor do Responde Aí e hoje a gente vai bater um papo sobre introdução a vetores. Então vamos lá, pessoal. Imagina aí uma situação que eu tenho aqui um carrinho azul e um carrinho verde. Esse carrinho azul está andando a 50 km por hora e esse carrinho verde está a 100 km por hora, por exemplo. Essa informação seria o suficiente para vocês? Não, né? A gente precisaria saber a direção, o sentido com que esse carrinho está andando. Ele poderia estar andando para cá ou para lá. Então, é aí que entra os vetores na nossa vida. Esses vetores, eles nos ajudam, além da intensidade da velocidade, eles também nos norteiam quanto à direção e o sentido do nosso carrinho. E é isso que a gente vai dar uma olhadinha agora. Os vetores, eles são representados, né, por um símbolo que representa esses vetores e principalmente por essa setinha em cima desse símbolo. Então, para ser um vetor, ele necessita obrigatoriamente de ter um nome, né, o nosso vetor. Aqui eu estou representando pelo vetor, meu vetor V. Ter um módulo que vai nos informar na intensidade desse vetor, qual o tamanho desse vetor. Por exemplo, no nosso exemplo do carrinho, a velocidade, né, representa o nosso módulo, que pode ser de 50 ou 100 km por hora. Uma direção também, a direção vai nos informar se é horizontal, vertical ou num plano inclinado, por exemplo. E também de um sentido, por exemplo, se o carrinho está indo para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. E assim, aqui eu representei o vetor V, mas tem vários outros vetores. Por exemplo, o vetor aceleração, o vetor espaço, o vetor força. São exemplos de vários outros vetores. É interessante a gente ver também que quando a gente tem dois vetores aqui, ó, apontando na mesma direção, a gente tem vetores paralelos. Agora, se eu tenho um vetor em direção diferente, eu tenho um vetor antiparalelo. Aí, agora dá uma olhadinha nesse exemplo aqui. Eu pergunto para vocês. Eu tenho um carrinho azul aqui, que ele saiu do ponto A e foi parar no ponto B. Eu pergunto para vocês, qual é o deslocamento e a distância total percorrida por esse carrinho? Vocês sabem a diferença? Agora que a gente já sabe o que é um vetor, né? que ele tem um nome, uma direção, um sentido e um módulo, vocês conseguem me responder qual a diferença aqui entre deslocamento e a distância total percorrida? Vamos ver isso com mais calma aqui agora. Então, tenho aqui o nosso exemplo do carrinho que sai do ponto A e vai para o ponto B. E qual foi o deslocamento desse carrinho? Bom, o deslocamento é o que a gente vai ver agora. O deslocamento, ele só leva em conta o ponto final e o ponto inicial da nossa trajetória, independentemente do percurso que ele fez. Se ele fez aqui um percurso, girou aqui e depois veio parar no ponto B, isso pra gente não importa no deslocamento. A gente só vai querer saber o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou. Então, por exemplo, aqui no nosso exemplo aqui do nosso carrinho, vamos calcular o deslocamento para ele. Então, vai ser o deslocamento, vai ser o ponto final dele, menos o ponto inicial dele. Então, a variação do deslocamento vai ser 95, que foi o ponto que ele parou, no quilômetro 95, menos o ponto inicial dele, que foi o quilômetro 27. Então, a minha variação de deslocamento do ponto A, né, até o ponto B vai ser de 68 quilômetros. Viram? Agora, se eu pergunto para vocês assim, Vitor, mas qual foi o meu deslocamento se o carrinho chegou no ponto B e viu que esqueceu alguma coisa em casa e teve que voltar no mesmo ponto? Como que eu calculo esse deslocamento? Vai ser a variação. Lembra que a gente só vai olhar para o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou, né? Então, a minha variação do deslocamento do ponto A, depois ele foi para o ponto B e depois voltou para o ponto A, né? Ou seja, aqui ele foi do ponto A para o ponto A, porque a gente só olha o ponto que ele saiu e o ponto que ele chegou. Então vai ser 27, que é o quilômetro que ele saiu,
menos 27, que é o quilômetro que ele chegou. Então, a minha variação do deslocamento do ponto A até o ponto A vai ser igual a 0 quilômetros. Viram? Porque ele andou todo esse percurso, mas ele acabou voltando para o mesmo ponto. Então, eu não tive variação de deslocamento. E quanto agora, se eu perguntar a distância total percorrida por esse carrinho? Aí já a distância total percorrida já é um pouco diferente. Ela varia, ela analisa, né, o quantos quilômetros mesmo você percorreu. Independentemente do ponto que você parou, ele vai avaliar o quanto você percorreu até esse ponto. Então, aqui no nosso exemplo, a distância total percorrida é a soma de todos esses pontos. Se o meu carrinho foi do ponto A até o ponto B, eu vou somar toda essa distância aqui. Depois, se ele foi de um ponto B até um outro ponto C, eu vou somar mais essa distância do ponto B até o ponto C, e assim por diante. Então, no nosso exemplo, por exemplo, vou imaginar aqui que ele saiu do ponto A e voltou para o mesmo ponto A. Então, a minha distância total percorrida vai ser de 68 quilômetros, né? Que do quilômetro 27 até o quilômetro 95 dá 68 quilômetros. E depois ele voltou do quilômetro 95 para o quilômetro 27. Ou seja, ele percorreu mais 68 quilômetros. Então, a minha distância total percorrida vai ser de 136 quilômetros. Entenderam? A distância total percorrida não depende do ponto final que ele parou. Depende se ele voltou para o mesmo ponto, né? Eu quero saber o quantos quilômetros ele andou até chegar àquele ponto. É isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.